Então, o TST é composto por 27 ministros, tá? Aqui no TRT é no mínimo, quantos? 7. Tem máximo? TRT? Não. No TST são 27 ministros, tá? 27 ministros, vocês sabem que fica lá em Brasília, com jurisdição em todo o território nacional e composto por 27 ministros. Dentro do TST nós temos tanto o pleno, né, que vocês estudaram, o pleno, o órgão especial, a SDI, que é dividida em 1 e 2, a SDC e as turmas. Nós temos 8 turmas, cada uma composta por 3 ministros. Tá? Então, só um aparato aí para vocês saberem, relembrarem, na verdade, o que já foi passado. Então, a organização da Justiça do Trabalho é um tema relativamente tranquilo, que não cai com tanta frequência. São questões mais ali de atenção, idade mínima, né? Idade mínima, requisito do 5º, mais coisas assim. Agora, o próximo tema, competência, aí cai muito, né? Competência é um tema que cai bastante. Vocês sabem que tanto a competência absoluta como a competência relativa. Na competência absoluta, é aquela que não pode ser derrogada pela vontade das partes. Vocês se perderam, meninas? Querem alguma ajuda? Antes era a junta de conciliação e julgamento, lembra de antes? Aí depois eu passei aqui para juiz do trabalho. Acho que é porque ficou tudo junto, né? Deixa eu apagar aqui. Não, deu para entender. Deu? Que geralmente eu faço aqui em quadrinho. Eu coloco os quadrinhos em recurso, vocês vão ver como eu faço. Geralmente eu faço os quadrinhos das instâncias. Então vamos lá. Na competência absoluta é aquela que não pode ser derrogada pela vontade das partes. As partes não escolhem. Ah, eu quero a Justiça Federal porque ela é mais rápido. Não. Já a competência relativa, ela pode ser derrogada pela vontade das partes. Então, quanto à competência absoluta, a gente estuda o que a Justiça pode julgar. Que competência é essa? Em razão da matéria. Quem a Justiça pode julgar? Em razão da pessoa. Que instância que julga? Qual é a instância que julga? Qual é a instância que julga? Em razão da função. Ou alguns chamam de hierarquia, né? Existem ações que só começam em tribunais? Sim. Existe ação que só começa na vara? Sim, também. Por isso que nós temos aqui. São cumuladas ou são independentes? Cumuladas. Olha o exemplo. Olha o exemplo. Julgamos greve? Sim ou não? Sim. E de servidor público? Não. Em razão à matéria, greve julgamos? Sim. E em razão à pessoa, servidor, julgamos? Não. Então elas são cumuladas, meus caros. Tá? Não é independente, não. Vocês não se importam não, né? De eu tirar meu sapato. Então, elas são cumuladas. Julgamos horas extras? Sim. E de quem trabalha sob a Lei 8.112? Regido sob a Lei 8.112? Não. Mas o que quer dizer cumulada? Cumulada é uma mais outra mais outra. Não é só em razão da matéria. Eu vou te explicar por quê. Várias pessoas me procuram. Kelly, eu tô com um caso. E eu só atuo na área trabalhista, né? Eu sou militante mesmo. Eu tô com um caso de desvio de função. Minha filha, você não sabe o que aconteceu. Fantástico o caso. Falei, o que aconteceu? Olha, lá no ministério,
onde eu passei no concurso? É minha área? Não, aí eu encaminho para o pessoal do direito administrativo. Porque as pessoas, elas não têm essa noção de que hora extra é a matéria, mas se for de servidor público, nós não temos competência. Até de servidor estadual, municipal, nós não temos. Então eu cumulo matéria, pessoa e função. São as três juntas. Por exemplo, exatamente, preencher os três requisitos. Por quê? Vejam só, se vocês pegarem o artigo 114 da Constituição, que foi modificado drasticamente pela Emenda Constitucional 45 de 2004, no inciso 1 vai estar lá: a Justiça do Trabalho julga relação de trabalho, a administração pública e entes estrangeiros, entes internacionais, né? Que a gente divide em estados estrangeiros e organizações ou organismos internacionais. Como que a gente tem que enxergar esse artigo? Ele mistura razão da matéria, da pessoa e da função. Então hoje, nós temos competência para julgar relação de trabalho? Sim ou não? Sim. Eu me lembro bem, e eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso. Vocês vão para uma área trabalhista. Vocês aqui vão ser técnicos judiciários, vocês vão ser analistas judiciários da Justiça do Trabalho. Tá? Vocês precisam saber o que é trabalho. Muitas pessoas fazem uma prova dessa e não sabem o que é trabalho. Eu me lembro que eu estava treinando uma pessoa para fazer magistratura trabalhista e a gente foi para a prova oral. E antes dele perguntaram para outro candidato o que é trabalho. Ele não sabia. Agora vai perguntar do efeito modulado da ação rescisória, para ver se ele não sabe, né? Gente, trabalho vem da palavra tripalium, que era um antigo instrumento de tortura. Os historiadores, uns dizem que tinham 4 paus, outros 3. O de 3 eu não faço, porque eu sou péssima em desenho. Então pode ser que vocês pensem outra coisa. Não dá certo. Mas sempre eu passo vergonha, então é melhor não, né? O ideal é ficarmos por aqui. Então, esses paus, o trabalhador ficava assim, com braços e pernas abertas. O trabalho sempre foi associado à punição. Ou você nunca ouviu agora, vai trabalhar o outro, lê, 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 lê. Que música é essa? De onde que é? Escravizaura. O outro já diz, eita, já vai pro tronco. Não é assim? Porque é requisito histórico. Ai, Kelly, isso não cai no concurso. Não é só isso, gente. Quero que vocês entendam a matéria, que isso tem a ver com competência. Né? Às vezes o concurseiro diz, ai, o que é que isso tem a ver? Né? Meio impaciente, né? Isso tem tudo a ver com o que você vai fazer. Mas hoje, o que é trabalho? Eu tenho um conceito muito simples e próprio, é meu esse conceito. É todo o esforço físico ou intelectual com objetivo comum. Ó, todo esforço físico ou intelectual com objetivo comum. Então quer dizer que a igreja, a sopa que eu dou na igreja é trabalho? É trabalho ou não? É um esforço físico, intelectual, objetivo comum? Então é trabalho? Como é o nome desse trabalho? Voluntário. Então quer dizer que o servidor público, minha filha, trabalha? Tem um trabalho? O servidor público trabalha? Que é isso? Claro que trabalha, gente. Que veneno é esse? Estou quase me afogando aqui nesse veneno de vocês. Quer dizer que vocês vão passar no concurso e não vão trabalhar, é isso? Olha! Trabalha. Então eu posso dizer que trabalho é um gênero e dentro tem várias espécies? Perfeito. Ó, gênero trabalho e aqui dentro servidor público, autônomo, voluntário, aprendiz. Aprendiz é só trabalhador ou é empregado também? Aprendiz. Aprendiz, hein? E aí, aprendiz? Trabalhador ou empregado? Trabalhador
Trabalhador é o mesmo que empregado? Trabalhador é o mesmo que empregado? Empregado é o mesmo que trabalhador? Aprendiz é trabalhador ou é empregado? Empregado, regido pela CLT. Aprendiz é regido pela CLT. É um contrato especial com trabalhadores entre 14 a 24 anos, salvo deficiência. Por que é especial? Porque ele junta a aprendizagem com trabalho. Você é remunerado para conhecer, é remunerado para saber, para aprender. E ele é um contrato de até 2 anos, salvo também deficiência. Mas muitas pessoas têm dificuldade em enxergar o aprendiz como empregado, mas ele é um empregado. Qual é a porcentagem do FGTS dele? 2%. Do empregado normal comum? 8%. Então aqui eu tenho vários. Empregado, eventual, avulso, temos vários. Alguns nos interessam, outros não nos interessam, tá? Se você pegar o artigo 114, inciso 1, vai te remeter que a gente tem competência para julgar servidor público. Vai, se você pegar secamente, vai. Vai dizer lá que a Justiça do Trabalho tem competência para julgar a administração pública. Aí, o que foi que aconteceu com esse artigo? Esse inciso foi alvo de ação direta de inconstitucionalidade, que foi a 33956. Importantíssima também para vocês. O STF falou, a Justiça do Trabalho não vai julgar estatutários. Ela não julga estatutários. Então, se eu sou um servidor público da União, eu sou regida por qual estatuto? 8.000. Qual é a justiça competente? Justiça Federal. Se eu sou uma servidora pública estadual, sou regida por quê? Lei. Qual é a justiça competente? Justiça comum. Se eu sou uma servidora pública municipal, sou regida pela lei municipal. Justiça comum. Se eu sou uma servidora pública do GDF, Governo do Distrito Federal, sou regida pela lei orgânica. Qual é a justiça? Comum. Vara de Fazenda Pública do DF. Tá? Agora, se eu passei num concurso público, seja qual for o órgão, mas ele é seletista, qual é a justiça? Do trabalho. Várias empresas públicas são seletistas. Petrobras, Caixa Econômica, Economia Mista, até o Correio, que tem natureza de fazenda pública, mesmo assim é seletista. Aí sim, esse nos interessa, tá? Mas se for regido por estatuto, não nos interessa. Tudo bem? Então, mais uma vez, eu julgo hora extra na Justiça do Trabalho? Sim. E se for um servidor público aqui do Rio de Janeiro? Não. Sim ou não? Mas é hora extra. Não. Mas não é só a matéria, é também a pessoa. E também a função. Por isso que eu disse que ela é cumulada. Eu não posso olhar ela sozinha, só pela matéria. Tá? Outro exemplo importante que vocês já devem estar cansados de saber. Greve. Servidor público tem direito à greve? Sim. Mas tem lei para isso? Não. Eles impetraram um mandado de junção com efeito erga omnes, né? O STF inovando, porque agora na lei de junção que tem essa possibilidade. E aí veio e disse, olha, já que vocês não têm uma lei própria, enquanto não vier essa lei, utilizem a lei do pessoal da iniciativa privada, que é a lei 7783 de 89, que é a lei de greve, né? Então, eles usam a nossa greve. Por si só, essa competência vem para nós? Eles usando a nossa lei? Não. Sim ou não? Não. Servidor público usando a nossa lei. Vem para nós? Não. Porque não é só a matéria, é também a pessoa e é também a função. Ok? Então, importantíssimo isso aqui pra gente, tá? E também nós temos um posicionamento que, se for relação de trabalho autônomo, mas que essa parte atenda diretamente o consumidor final,
nós não teremos competência. Já existe uma súmula, né, do STJ, que é a 363, é do STJ, que nós, de forma majoritária, entendemos assim também, que é referente ao inciso 1. Greve nós julgamos, inclusive, tem uma súmula vinculante sobre greve, que é a súmula vinculante 23, tá? Greves, aqui você vai ter tanto a lei 7783 de 89, vamos estudar um pouco ela em dissídio coletivo, como a súmula vinculante 23 do STF, como a súmula 189 do TST. Indispensável para vocês levarem para a prova. A Justiça do Trabalho é competente para dizer se a greve é abusiva ou não abusiva. Não fala em greve legal e ilegal, por favor. Tá? Greve tem previsão legal. Ela é ou abusiva ou não abusiva. Mas legal, ela está prevista em lei. Tá? Então, tenham essa também visão que a súmula vinculante 23 vai dizer o seguinte: a ação possessória decorrente do direito de greve é de competência da Justiça do Trabalho. Então, muitas vezes você vê uma reintegração de posse, um interdito proibitório, como assim na Justiça do Trabalho? Se for decorrente do direito de greve, nós temos competência sim, tá? Também, sindicato versus sindicato, sindicato empregado, sindicato empregador, temos competência. Tá? Antes, se você fosse ajuizar uma ação, por exemplo, de impugnação de chapa, de prestação de contas, eu trabalho muito com sindicato, tudo isso era na Justiça Comum, não era na Justiça do Trabalho. Então, depois que veio para nós essa competência. Também outra coisa muito importante, tem vários, são 9 incisos, né, gente? Estou dizendo só algumas coisas importantes. Uma coisa que eu chamo muita atenção de vocês é o inciso 6. Que é o dano moral e material. Tema muito em voga pra gente, porque o dano moral decorre, né, tanto de doenças relacionadas ao trabalho, acidentes de trabalho, humilhações, assédio, dano moral puro. Então, o que acontece aqui? O dano moral, ele não está na CLT, ele está no Código Civil, tá? Então, tá lá no 186 e 927 do Código Civil. E até 2004, nós não tínhamos essa previsão de competência de julgamento. Claro, Godinho já entendia que era competente. Se você pegar os julgados anteriores, né, do professor Godinho, eu trabalho com ele lá em Brasília, sempre julgou nesse sentido, de ser competente à Justiça do Trabalho, né? Mas só mesmo em 2004 que essa competência veio para nós. E existe uma súmula vinculante, que é a 22, né? Que é bom vocês olharem também. E também a súmula 392 do TST. É muita informação, né, gente? Eu estou compilando. Estou compilando só para vocês, que eu estou fazendo todas essas aulas, né, para a gente entender um pouquinho como é a nossa. Mas realmente é muita informação, não tem jeito. O dano moral, hoje, sem dúvida nenhuma, é na Justiça do Trabalho. Isso aí é indiscutível, né? Mas eu queria alertar vocês para duas coisinhas, né? A primeira, se em 2004 a ação começou na Justiça Comum e não tinha sentença, o que aconteceu com essa ação? Veio para a Justiça do Trabalho. Se tinha sentença, ficou aonde? Justiça Comum. Correto? Beleza. Eu vou misturar um tema aqui. Honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. É pela mera sucumbência, sim ou não? Honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, mera sucumbência, sim ou não? Ou seja, eu ganhei e você perdeu. Você vai me pagar? Não. Para isso, a súmula 219 vai dizer que a parte esteja com advogado de sindicato e justiça gratuita. E esse
É a mesma coisa que você falou, até 2 salários mínimos. E esse honorário não pode ultrapassar 15 ou 20? Mudou para 20, agora há pouco. Tem 2 meses, ou menos que 2 meses. 20%, antes era 15%. Então, se você está fazendo provas anteriores, vai estar lá 15%, tá? 15%. E aí, vejam, o que acontece na cível? O honorário lá decorre da mera sucumbência, sim ou não? Na cível, processo civil? Sim. Eu procurei a Maria, que é uma advogada civilista, no começo de 2004. Sofri um acidente de trabalho. Onde que era essa ação? Justiça Comum do Trabalho? Começo de 2004. Comum. A emenda é de dezembro de 2004. Até isso eu preciso saber, Kelly? Claro que sim. Com certeza, sim. Estava tramitando. Quando eu procurei a Maria, ela pensou nos honorários sucumbenciais, sim ou não? Sim. Menina, eu tô pedindo R$1 milhão para Kelly. Imagina o honorário sucumbencial disso. Eu já vou logo comprar as passagens por conta, né? Vou gastar dinheiro por conta. Não é assim? Aí estava tramitando, nada de sentença, veio a emenda constitucional 45. Foi para onde essa ação agora? Justiça do Trabalho. Maria, ficou triste ou alegre? Triste, porque agora era pela mera sucumbência? Não. O TST, preocupado com Maria, o que é que ele fez? OJ 421. Olha, se a ação começou na cível e depois da emenda veio para a Justiça do Trabalho, o honorário decorre da mera sucumbência. Vamos dar um dinheirinho para Maria, bora? Ufa! Então, essa OJ vai dizer que o honorário decorrerá da mera sucumbência quando a ação começa na cível e veio para trabalhista. Se eu tivesse procurado Cíntia agora em 2016 para ajuizar a ação, era pela mera sucumbência ou não? Sim ou não? Sim. Não. Porque o pressuposto da OJ é ter começado na cível e ter vindo para trabalhista. Se começou na trabalhista, nós não temos honorário pela mera sucumbência. Súmula 219 e OJ 421. Vou anotar aqui para vocês, né? Não vou só feijão com arroz nessa revisão não, viu? Tô aprofundando. Beleza, então? Então é isso. Claro que nós temos vários incisos. Eu chamo a atenção de vocês. Posso colocar só as súmulas que eu acho importante para vocês anotarem? Tá? São muitas, mas vamos lá. Deixa eu anotar aqui para vocês. Anotem, por favor, a súmula. Já tinha anotado lá 189, 300, 389. Essa foi absoluta? Sim, absoluta. 454. OJ 416. Súmula vinculante 22 e 23, que eu já tinha falado também. Súmula 363 do STJ. Ah, 368 também, que é da Previdência. Súmula 368 do TST. 368. Tá? Essas são súmulas bem importantes para vocês levarem para a prova. Bem mesmo. Sobre competência absoluta. Beleza. Essa aqui é a 363 STJ, tá, gente? Isso aqui, ó. Que eu tinha esquecido da 368. E a relativa, como vocês sabem, em relação ao território.
Onde que eu ajuizo minha ação trabalhista? Qual local? Local da prestação de serviço. Se houve mais de uma da última, salvo aquelas exceções dos parágrafos do 651 da CLT. Aí vocês anotam o 651 e também a orientação jurisprudencial 149 da SDI 2. Teve uma alteração no CPC que a competência absoluta e relativa devem ser alegadas em preliminares. Preliminar de contestação. Isso vai ser aplicado ao processo de trabalho, sim ou não? Não. Nós temos regra própria. Artigo 799 a 802 da CLT. A incompetência relativa é feita por meio de exceção, inclusive com a logística de julgamento. Apresentada a exceção, o excepto terá 24 horas improrrogáveis para falar sobre aquela exceção, tá? Então, só essa questão de aplicabilidade que vocês estavam me falando de CPC, né? Então, isso não será aí aplicado porque nós temos regra própria. Vamos enaltecer nossa matéria, gente. Quando tem regra própria, a gente não vai usar o CPC, certo? É processo do trabalho. Ah, Kelly, mas olha, eu advogo e eu já fiz tantas vezes preliminar ali de territorial e o juiz aceitou. Por que o juiz aceitou? Porque é uma justiça simples. Simplicidade, ela é simplória. A parte pode ir sozinha para a justiça do trabalho? Então o juiz pode ser muito rígido? Não. É uma justiça simples. Por isso que ele aceita. Mas nós temos regra própria. Professora, essas alterações no novo CPC, elas quase não se aplicam, então, ao processo do trabalho? Não, muitas delas não se aplicam. Isso foi editada aquela instrução normativa. Foi editada a instrução normativa 39, só que ela foi alvo de ação direta de inconstitucionalidade, que a gente está discutindo se pode ser alvo ou não de ADIM, né? Uma instrução normativa, né? Mas a ANAMATRA, ela ajuizou uma ação direta, tá em suspensão ainda. Então, assim, não temam. Vocês que estão estudando para concurso público, como estão tateando também o que é aplicável ou não, os tribunais também, gente. Não é algo que amanhã já tem uma prova, porque isso é discutível. A não ser, por exemplo, uma coisa óbvia. Óbvia. Vamos lá. Reconvenção tem na CLT? Reconvenção tem na CLT? Mas é aplicada? Subsidiariamente? É compatível? E o que trouxe a mudança do novo CPC? Onde que é agora a reconvenção? Um tópico na contestação. Vamos aplicar? Vamos aplicar? Vamos, nós não temos reconvenção. Nós não temos reconvenção. Então vamos usar o que dele? Tudo. Consignação e pagamento temos na CLT? Não. Usamos? Sim. Vamos utilizar tudo de lá? Sim. Mas o que nós temos, vocês têm que ter muito cuidado e a banca também vai ter esse cuidado. Por quê? Para dar recurso é daqui para ali, né, gente? De aplicação ou não. Tem muito recurso. Então, a banca, claro que também vai ter esse cuidado. Eita! Olha, eu sou muito estabanada, deixa eu dizer logo para vocês. Extremamente. Para eu cair aqui... Não... Teve uma vez, só pra gente desestressar. Eu estava dando uma aula para o RH de uma empresa, né? E aí, não, era para uns advogados. Sei lá, nem me lembro. E aí eu sou muito expressiva, já percebeu, né? E aí eu estava com o apagador, e eu estava com um terno vermelho, todo vermelho. E aí, ninguém me falou nada, eu fui embora, né? Povo falso, né, gente? Aqui pra nós, né? E aí eu fui almoçar num shopping. Aí o pessoal olhando, eu falei, gente, eu devo estar muito gata hoje. Cara, eu devo estar... Não, não é possível, olha. Até mulher, não gosto de mulher, não. E o povo olhando. Eu falei, gente, daqui a pouco a menina... Ó, tu já deu uma olhadinha na tua roupa? Eu falei, não, por quê? Porque tá toda cheia de pataca preta. Toda, dos pés à cabeça. Cheia de pataca.
Mas isso começou há muito tempo atrás. Eu sou muito desengonçada. Eu sou de Maceió, né? Estou em Brasília há 10 anos. 10 e pouco. E eu tinha um paquera em Maceió que se chamava Mário Sérgio. E Mário Sérgio não queria saber de mim, né? Porque também eu era feia. A bichinha era feia. Tadinha, como eu era feia. Só tinha cabelo e osso. O resto não tinha nada. E aí eu falei, eu preciso achar uma maneira de seduzir esse rapaz. Né? Porque Mário Sérgio, eu gostava muito dele. E já estava ali, devia ter uns 17 anos. Mário Sérgio ficava todas as tardes num sobrado. Né? Eu falei, eu já sei, eu vou comprar aquelas calças bem coladinhas. Né? Porque, né, vai, de repente, Mário Sérgio se interessa. Lá vai, eu botei uma calça que eu mal andava. Eu andava assim. E lá vai eu para a porta de Mário Sérgio. Levei uma queda na porta desse menino, mas tão grande. Aí por um momento passou um filme na minha cabeça, eu falei, quem sabe ele desce, vem me ajudar, aquela coisa romântica, né? Me pega, a gente tem aquele clima. Não, Mário Sérgio ficou rindo lá de cima. E aí acabou, né? Não deu em nada o romance. Mário Sérgio, infelizmente, a fila andou, porque não rolou. Mas então se eu cair alguma coisa, não sorriam. Quer dizer, pode rir, não tem problema não. Beleza, então, gente, então essa é a competência. Aí, partindo disso, quando a gente já enxergou tudo isso, isso aqui ainda é bastidor de processo. Porque quando que o processo efetivamente começa? Quando? Com a petição inicial. E a gente chegou na petição inicial aqui? Não.